Graça e paz, amados de Deus, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aí para mais uma aula dessa série. Tinha mais de um mês, que eu não... Quase 2 meses que eu não gravava essa aula, mas eu não posso deixar de continuar. Estamos quase na metade da nossa saga aqui, lendo e comentando esse clássico, né, da literatura cristã. Um clássico aí com mais de 1000 anos, né, de existência, que é a obra Confissões do Bispo, né, Agostinho de Hipona. Pois é, estamos aí quase chegando à metade. É uma obra que compõe, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, sou o pastor Anderson Posto, estamos aqui nas internet da vida fazendo isso, compartilhando conhecimento. Pelo que eu sei, não tem ninguém aí lendo e comentando Confissões de Agostinho, nem mesmo aí católicos, lendo na íntegra tudo, né? Geralmente quem gosta muito de Agostinho são os católicos para ler, digamos, Confissões. Tem muitos protestantes voltando a estudar os pais da igreja, muitos protestantes lendo, mas comentando na internet, pelo que eu sei, eu acho que somos apenas nós aqui, nessa loucura aqui. Mas vamos lá. Então, para você que não sabe, essa obra é composta por 10 livros. Eles colocam livros. O que poderíamos dizer como se fossem 10 capítulos. E tem vários versículos. E a cada encontro nosso aqui, hoje é a parte 45, temos 46 aulas, videoaulas. Eu recomendo você voltar do início, certo? Então, cada aula dessa a gente comenta 2 versículos, certo? Estamos quase fechando aqui o livro 4, ou o capítulo 4. Estamos chegando na metade da obra, em 45 aulas, em 45 vídeos. Então, quem sabe aí, essa obra aí possivelmente vai ultrapassar mais de 90 videoaulas. Esse é o nosso propósito, ler e comentar. Certo? Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Faça a sua inscrição aí, se você não é inscrito. Ative o sininho da notificação, dê o seu like, faça seu comentário para ajudar a engajar o canal. E peça a você que possa compartilhar esse vídeo, né? Não somente o nosso, mas os reviews, outras aulas. Sugiro que você que está chegando agora, dê uma olhadinha, não viu ainda não? Dá uma olhadinha lá na playlist, que nós temos o curso de História da Teologia. Temos uma série de vídeos, Teologia para Iniciantes, 86 videoaulas gratuitas para você. Temos uma série de vídeos, 15 videoaulas, eu dando aulas no quadro branco, né? Isso aí. Panorama do Novo Testamento. Tá aí na playlist, dá uma olhadinha. Temos também aí outra série de vídeos, Teologia Paulina, outra série de vídeos, Teologia Pentecostal. Tem muita coisa boa aí que você pode consumir, ser edificado, abençoado e compartilhar com outras pessoas, tá certo? Então vamos lá. Só para não deixar você totalmente viajando na maionese, o Agostinho ele vem nessa obra falando da conversão dele, todo o processo dele, a saga dele até encontrar Jesus. Então ele vem desde a sua infância, desde criancinha. Então aqui no livro 4, já chegando na metade da obra, ele já é um adulto, já formado, ele já está dando aula de retórica em Milão, na Itália, né? Ele é do norte da África, né? De Hipona. E ele já está dando aula. Então ele vem contando, falando sobre a sua jornada até conhecer Jesus, tudo aquilo que ele achava ser certo, mas ele confessa que estava no engano, as influências intelectuais que ele teve, pessoas que influenciaram ele andava com intelectuais, ele falou aqui já sobre a perda nas aulas anteriores, né? A gente falou, ele confessa, ele dá o testemunho de ter perdido um grande amigo que deixou ele depressivo. Pois é, ele não usa esse termo, né? Naquele tempo não se conhecia acerca da depressão. Mas todas as indicações de que ele tenha ficado desgostoso, depressivo da vida, pensou em até morrer, né? Por conta disso, tudo isso antes de conhecer Jesus. Ele está por volta ali de quase chegando aos 30 anos, 20 e poucos anos de idade, uma certa idade, já é um rapaz já maduro, já não é mais nenhum adolescente, até, né, nessa jornada. E eu estou aqui no livro 4, seria o capítulo 4, no versículo 24, ele diz o seguinte, ele começa a declaração dele citando o Salmo 72, 18, que diz assim, ele começa a fala dele assim, naquela época eu não percebia que essa grave questão se transformava em sua sabedoria, ó tu onipotente, abre aspas, o único que realiza feitos maravilhosos. Aí cita aqui um trecho do Salmo 72, 18. E minha mente girava em torno de formas físicas. Eu definia e distinguia como belo o que é tal em si mesmo e como adequado aquilo cuja beleza se harmoniza com alguma outra coisa. Isso eu sustentava com exemplos de corpos físicos. Então ele aqui nessa busca pela verdade, ele dava muita ênfase
a questão ao belo, a admiração da vida intelectual, ele observava as pessoas, ou seja, como os filósofos atenienses, ele seguia essa vibe também. Ele era professor de retórica, né? Dava aulas sobre discurso das coisas, então ele está dizendo aqui que ele analisava as questões físicas, né? Aquilo que uma pessoa sem Deus não vislumbra, né? Que é o mundo espiritual, ela só vislumbra o aqui e agora. Ou seja, como diz a epístola de Judas, né? Acerca dos gnósticos, eles são sensuais, ou seja, eles vivem regidos, orientados pelos seus instintos. É isso que ele está falando. Ele era orientado pelo seu instinto, né? Não era um homem espiritual, mas um homem natural, conforme diz Paulo. Veja o que ele diz. Depois passei a tratar da natureza da mente. Depois disso, passei a tratar da natureza da mente. Ele começou a estudar, perceber quais eram os aspectos da mente. Olha só. Mas a falsa noção que eu tinha de coisas espirituais não me deixava enxergar a verdade. Quanta gente assim, né? Quanta gente que você olha assim, pô, que pessoa inteligente, que intelectual, esse psiquiatra, esse psicólogo, este filósofo, caramba. Aí a gente fica pensando, já pensou se esse cara usasse, se essa mulher usasse todo esse conhecimento, essa genialidade, né? Ela é uma expert na área dela, na área dele, usasse isso para pregar o evangelho. Era isso que o nosso querido Agostinho fazia antes de conhecer a Cristo. Ele começou a estudar a mente. Olha só, hein? Ali na Idade Antiga, mais de 1500 anos atrás. Comecei a estudar a mente, mas a falsa noção que eu tinha das coisas espirituais não me deixava enxergar a verdade. Ou seja, ele tinha falsas noções. Ele até pensava em questões espirituais. Ele até, como incrédulo, como uma pessoa que não conhecia Jesus, ele até entendia que poderia haver um mundo espiritual, mas ele dizia que era uma noção totalmente falsa. Ele não conseguia enxergar a verdade, a declaração dele. Ele diz mais, todavia a força da verdade por si só saltou-me aos olhos, e eu desviei minha alma ofegante da substância incorpórea, direcionando-a para linhas, cores e volumosas magnitudes. Ou seja, ele ainda continuava na cegueira espiritual. Ou seja, ele ainda focava nas questões que chamavam sua atenção, né? Linhas, cores, volumosas magnitudes. Não conseguindo vê-las como atributos da minha mente, julguei que a mente era invisível. E considerando que na virtude eu amava a paz e no vício detestava a discórdia, naquela observei uma unidade, mas neste uma espécie de divisão. Naquela unidade concebia a consistência da alma humana. Olha só, ele começou a perceber a alma humana. As meditações dele. A natureza da verdade e do bem essencial. Mas nessa divisão, eu infelizmente imaginei a existência de alguma desconhecida substância de vida irracional e a natureza do mal essencial, que não apenas deveria ser uma substância, mas também uma vida real. Só lembrando que ele é filósofo. Perceba a forma como ele explica a questão de substância, existência. No primeiro momento assim parece ser complicado entender. Vou repetir. Naquela unidade, concebia a consistência da alma humana, a natureza da verdade e do bem essencial. Ele entendeu, sem Cristo, ele entendeu encontrar, compreender o que consistia a substância da alma. Mas, nessa divisão, eu, infelizmente, imaginei a existência de alguma desconhecida substância de vida irracional e a natureza do mal essencial, que não apenas deveria ser uma substância, mas também uma vida real. Porém, não derivada de ti, ó meu Deus, de quem tudo procede. A primeira, eu chamei de mônada. Ele coloca aqui entre aspas, mônada. O que é uma mônada? Fui pesquisar. Mônada é mesmo que substância simples ou pequena. Ele chama uma das substâncias, a alma, né, que ele entendeu que a alma compõe, né, uma substância irracional, de mônada, uma substância pequena. Como se fosse uma alma sem nexo. Mas a segunda eu chamei de díade. Díade. Eu uso essas duas palavrinhas aqui. São termos utilizados também na biologia, na química. Se você olhar no dicionário, mônada e díade. O que é díade? Díade é um par de elementos, ou um par de substâncias. Então ele tenta compreender a alma, a mente, como substância.
Alma e mente como algo, a alma como uma substância pequena e a mente como um par de substâncias. E diz mais, como se fosse uma alma sem nexo, mas a segunda eu chamei de díade, como se contendo cólera e atos violentos e em atos vergonhosos cobiça. E aí, ele tentando compreender a mente e a alma. Até hoje, né, filósofos, teólogos se debatem, né, nessas discussões. Filósofos acham que, sim, existiria um elemento que nós, da teologia, teólogos, chamamos de alma, e que a alma seria a própria mente, aquilo que raciocina. E aí, pessoal, adentra as especulações. Quando um corpo morre, quando o corpo falece, o que os teólogos chamam de alma, que permaneceria vivo, eles começam a dizer que a mente, será que a mente continua viva? Se a mente continua viva, ela pode ser chamada de alma? Então ele começou a refletir sobre essas coisas. Isso tudo nessa saga, tentando descobrir a verdade que é em Cristo Jesus. Olha só a declaração dele desse final desse versículo. Depois de todas essas conjecturas, meio sem nexo, ele diz assim, eu não sabia do que estava falando, pois eu não havia aprendido de doutos que o mal não era uma substância, nem que a alma não era o bem essencial e imutável. Eu não sabia do que estava falando. A alma não é uma substância, digamos, palpável, né? A alma não era um bem essencial ou imutável, né? Então ele começa a conjecturar, veja bem que interessante, aqui os primeiros passos dessa conjectura sobre uma vida espiritual, digamos assim. Só que confuso, né? Vários elementos da filosofia grega aqui. E ele mesmo declara que eu não sabia do que estava falando, eu estava conjecturando aqui, só dando de orelhada, falando de alma, da mente, falando de coisas, né, mas dando minhas orelhadas. Eu não sabia do que estava falando. Aí entra o versículo 25. Pois, como surgem atos violentos, se corrompe-se a emoção da alma, da qual brotam ações impetuosas, comportando-se ela de modo insolente e descontrolado. E como surge a concupiscência diante desse comportamento desgovernado da alma, por meio do qual são sorvidos prazeres carnais. Assim também, erros e opiniões falsas corrompem a conversação, se a própria alma racional se corromper. Ele entendia que a alma poderia ser corrompida por conta da concupiscência, por conta da natureza depravada do homem, né? Ele, quando se converte, ele vai desenvolver essa teologia, né, da depravação humana, muito reutilizada, né, pelos reformadores protestantes, no viés calvinista, né? Então ele diz que, aqui traz a opinião dele, dizendo que assim também, como uma alma ela pode ser corrompida, assim também erros e opiniões falsas corrompem a conversação. Ou seja, opiniões equivocadas, ele confessa que tinha, corrompem o diálogo, corrompem a tentativa de se encontrar, digamos assim, uma luz, uma verdade, um conceito verdadeiro, né, daquilo que está querendo se descobrir. Se a própria alma racional se corrompe, era o que aconteceu comigo então, ele diz aqui. Eu não sabia, de novo, eu não sabia do que estava falando. Agora, versículo 25, ele diz, eu não sabia que a alma precisa ser iluminada por outra luz para poder ser partícipe da verdade. Oh, meu Pai. Ele não sabia. A alma dele, ele confessa, minha alma estava em trevas, eu não sabia que minha alma precisava ser iluminada por outra fonte de luz, que é o próprio Cristo, né? Ou essa luz, a iluminação do Espírito Santo. Para que eu pudesse participar, comungar, compartilhar da verdade plena, eu precisava, melhor dizendo, ter outra luz iluminando. E que ele está falando? É a saga dele para alcançar a Cristo, para conhecer Jesus. Até então ele estava tateando. Ele não conseguia encontrar, ele não conseguia viver essa verdade. Mais uma vez ele declara, eu não sabia. Em relação às coisas espirituais, eu sempre fui ignorante, embora fosse inteligentíssimo, um cara que se destacou na escola, na filosofia, se destacou, né, nas aulas de retórica. Não sabia que eu precisava ter uma outra luz
iluminando a minha alma, né? Percebendo que a essência da verdade não é ela mesma, né? A essência da verdade não é ela mesma. Olha que interessante. Existe a verdade. A verdade possui uma essência. A verdade não é verdade por si mesma. A verdade, ela precisa ter, digamos, o respaldo ou como fundamento o próprio Cristo. Declaração dele aqui. Interessante, né? Percebendo que a essência da verdade não é ela mesma. O conceito de verdade, por si mesmo, o que ele está dizendo? Não se sustenta. O conceito de verdade só terá fundamento se Cristo for a base desta verdade. Por isso que Jesus vai dizer, eu sou o caminho e a verdade. Ego eimi rodós, re rodós. Ego eimi re rodós. E a verdade, re aletheia. E a vida, re zoe. Caminho, rodos, aletheia, verdade. Zoe, vida. Não bio. Bio está falando de anima, do corpo. Está falando de zoe, vida espiritual, vida de Deus. Ok? E para concluir o versículo diz, tu, Senhor, e cita o versículo, né? Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Salmo 18, 28. Ele cita outro versículo, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tiago 1, 17. Note, ele sempre vai terminar assim, todo versículo ele vai fazer alguma citação, mesmo antes de terminar o seu testemunho, antes mesmo dele concluir, né? Antes mesmo dele chegar ao ponto onde ele conhece a Cristo, ele vai trazendo o seu testemunho, vai falando da sua jornada, né? Na ignorância espiritual, na busca pela verdade, pela luz. Ele sempre citando aqui como se fossem flashbacks, citando os versículos, né? Ele vai falar aqui sobre o Tiago 1,17, que fala como Deus como luz, né? Fonte de luz. Né? Cita Salmo 18, 28, dizendo que Deus é como uma lâmpada que ilumina suas trevas. Por quê? Porque ele entendia. Eu não sabia, eu estava nas trevas, eu tentando compreender a questão, a substância, a mônada, a díase, eu não estava, eu achava que estava tirando onda, mas não estava na ignorância espiritual completa. E é isso, pessoal. Né? Até o nosso próximo encontro, deixe o seu like, Deus abençoe. Se você não assistiu do início, sugiro que você vá lá do início, né? E você vai pegar ali, ele falando da infância dele, da adolescência, as coisas que ele fazia, muito legal. Assim como o testemunho, talvez você se identifique muito com a história aí, com o testemunho, com a confissão de Agostinho, tá certo? Deus abençoe e até a próxima. Valeu!